Olá, mais uma edição do nosso podcast Fala Cinecoff. Hoje para falar de um assunto bastante interessante, que tem tudo a ver com comunicação, com transparência, com o que acontece no poder público, mais precisamente no poder legislativo. A gente vai falar sobre um canal aberto de televisão que está para acontecer na Câmara de Vereadores aqui em Foz do Iguaçu. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo comunicador, jornalista, radialista, funcionário público, Valdson Dias. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Boa tarde, bom dia, boa noite, olá a todos. O prazer é meu. O prazer é meu estar aqui com você, Luciano, conversando um pouco aqui com seus telespectadores, seus radio-ouvintes, seus ouvintes e tudo um pouco mais. A gente ouve, ou assiste. O podcast mudou tudo, né? Podcast que é videocast, é uma coisa louca. Eu estive em Brasília agora, questão de um mês, e estava lá na rádio da EBM, né, que é a Rádio Brasil lá, e um dos comunicadores estava dizendo, podcast não passa de um rádio com imagem, né? E é verdade, é um rádio com imagem, né? E no fundo é isso mesmo. Mas é um prazer estar aqui com você. Vamos falar dessa novidade aí que está chegando em Foz do Iguaçu, que já era bastante aguardada, inclusive. Você como um servidor público da Câmara. Conta pra gente o que representa e o que é, na verdade, essa história desse canal aberto de TV para a cidade. É uma novidade e não é uma novidade. É uma novidade que já dura, 12 para 13 anos. Eu tive uma oportunidade, enquanto servidores, eu já estou há mais de 20 anos como servidor legislativo da Câmara Municipal de Foz, de ter recebido um dia no meu e-mail um convite para participar de um evento chamado Engitec, que é um evento de tecnologia só para câmaras de vereadores de todo o Brasil, que é patrocinado pelo Senado. Na época era a 5ª edição. Isso há 13 anos. Há 13 anos, 2011 para ser mais exato, sabe? E aí eu fui convidado, veio aquele convite, eu levei para o presidente da época e tal, para participar em Brasília, aquela coisa, sem saber muito bem o que era, né? E aí liberaram para mim ir e eu fui. Só que eu cheguei lá e eu fiquei maravilhado que eles estavam desenvolvendo um projeto de tecnologia para inovação de programas para câmaras de vereadores, né? Lá eu fiquei conhecendo que havia um sistema do próprio Senado Federal, em parceria com a Câmara Federal, de colocar em todo o Brasil, através das câmaras de vereadores, televisões, emissoras de televisões abertas. Inclusive que a própria emissora da Câmara Federal já dava toda a programação, suporte para toda a programação. E que só bastava a Câmara se interessar e correr atrás. Ou seja, se correr atrás, primeiro era conseguir uma concessão. Entrar em contato com a própria Câmara Federal, com a Assembleia Legislativa de seus estados para fazer parceria, e que o Ministério das Comunicações liberasse um canal para aquela área, se tivesse frequência, aquela coisa toda. Na época, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro, que já estava a frequência toda lotada, os caras estavam brigando por frequência até não querer mais. Eu gostei demais daquilo ali. Voltei para Foz, fiz um relatório de todos os cursos que eu tinha feito lá, dos programas que tinham gratuitos. Na época já tinham programas de tudo que você possa pensar para funcionamento de uma Câmara, tudo gratuitamente. E fiz um relatório e coloquei lá um relatório dizendo que a gente podia entrar nessa aí. Na época o presidente não se interessou e tudo mais, e no ano seguinte o presidente trocou. E aí eu tenho que fazer um agradecimento muito grande, porque as pessoas que contribuem, entende? Eu era só o servidor. Quem faz as coisas acontecerem, né? Quem faz as coisas acontecerem. Porque se o presidente dissesse assim, tu não vai viajar, não vai. Se não vão ter, não vai ter. O Zé Carlos entrou como presidente da Câmara, né? Que hoje é presidente do Cinecoff. Sim, né? Presidente do Cinecoff. O Zé Carlos entrou e eu entrei com um projeto e apresentei para ele e para a diretora de comunicação na época, a Rossana, Finada Rossana, que já nos Finada Rossana, que já nos deixou, mas está sempre presente. E aí eles pensaram, mas como é que funciona? Eu digo, olha, sinceramente nem eu sei. Mas eu sei que é uma TV aberta que a gente pode ter uma programação variada, nossa aqui da cidade, e uma programação que vem também de Brasília, aquela coisa toda que eles estão. Posso estudar mais isso?
Pode estudar mais isso. E eu digo, então, vocês me liberam para voltar nesse ano seguinte, que era 2012 para 2013, me liberaram e eu voltei. Já que voltei sozinho, voltei acompanhado de um colega, Rodrigo Nishimuri. Naquela época nós tínhamos um deputado federal aqui de Foz, o professor Sérgio, que nos recebeu lá e nos deu todo um suporte, toda uma ajuda. E aí eu fiquei maravilhado com o que eu vi. Né? Aí eles disseram, olha, vai em tal cidade de Minas Gerais, vai em tal cidade de São Paulo, que já tem funcionando, que vocês vão ver o que é. Aí eu digo, bom, vou tentar visitar esses locais para ver, né? Só que assim, o que funciona? Tem sempre um lobby por trás disso tudo, porque o equipamento para uma televisão não é barato para te montar uma televisão. Caríssimo, na verdade. Caríssimo, na verdade. Nem bem eu saí de lá, do evento todo, eu já comecei a receber cartãozinhos de um monte de empresas para transmissores, para botar torre, para botar antena, aquela monte de coisa. Eu trouxe todo esse material. E aí os caras, claro, eles dizem assim, ó, vem aqui me visitar que eu vou te mostrar os melhores transmissores. Aí eu fui convidado no mês seguinte para ir a São Paulo, que tinha o primeiro encontro da Abrace, que é a Associação Brasileira de Televisão Legislativa. E eu fui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Pô, outro universo mesmo. Nesse meio tempo, eu voltei e falei para o presidente Zé Carlos, olha, a coisa funciona assim, 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 tem toda uma explanação. Nós vamos ter agora no ano seguinte um grande evento que vai acontecer em Recife. E lá vai estar todos que têm tudo que pode direcionar. Só que antes disso, a gente foi convidado para conhecer algumas TV já em funcionamento, né? E aí o nosso diretor jurídico na época era o Carlos Crema, né? E aí terminamos indo para São Paulo primeiro, a convite de uma das empresas que vende transmissores. Eu, o Carlos Crema, a Rossana e o presidente, né? Zé Carlos. E fomos e aí vimos que os caras tinham feito, ou seja, os caras tinham desde unidade móvel, porque uma TV legislativa ela não pode ter comercial, mas ela pode ter apoio. E os caras, através do apoio, eles começaram a transmitir o futebol amador da cidade. E aí botavam lá apoio Coca-Cola, a Coca-Cola pagava o futebol amador por 5 anos. Fardamento, juiz, tudo, entende? E aí a gente começou a ver que aquilo ali já era uma coisa que várias cidades estavam fazendo e estavam crescendo. Vamos entrar nessa. Aí que nós fomos, no mês seguinte, para Recife, para um encontro nacional lá, onde a gente viu uma estrutura de várias cidades do Brasil já foi em funcionamento. Vamos entrar. E fizemos o pedido, sugestionamos o pedido junto à Anatel, ao Ministério das Comunicações, aquela coisa toda. E fomos a Brasília mais uma vez, nessa última vez, tanto é que saiu matéria no jornal aqui, Câmara vai ter TV aberta, essa coisa toda, e só faltava uma assinatura do ministro. Só faltava a assinatura do ministro. Liberando o canal, né? E a gente veio assim, ó, questão de dias, o canal claro, vai estar liberado, só falta uma assinatura e tal, e não sei o que tem. Segundos, então fez a assinatura. Passou uns dias, eu recebi um telefonema da diretora, na época, da rede legislativa lá, ela disse, ó, a assinatura de vocês não vai sair. O ministro aqui parece que não vai assinar, aconteceu alguma coisa aqui que Foz não vai ser contemplado. Questões políticas. Né? E a gente começa a entender como é que funcionam as questões políticas, né? E aí ficou lá o nosso número de registro para uma rádio FM e para uma televisão aberta, para as duas. E os anos foram passando. E eu fui protocolando lá na Câmara pedido para voltar ao INGTEC, os pedidos eram negados. Falava em TV aberta, ninguém se interessava. E até que veio a pandemia, cara. Quando veio a pandemia, a gente viu a necessidade, primeiro, de, cidade inteira, país inteiro, o mundo inteiro parou. Os colégios pararam. Como é que as crianças vão ter aula? Se a gente tivesse uma TV aberta, recebia na sala de casa, sem precisar sair de casa, tinha tudo. E aí eu comecei a entrar em contato durante a pandemia com as cidades que eu já tinha visitado e que tinham TV aberta. E todos eles estavam usando. Porque, por exemplo, se tu recebe o canal número 2, tu tem o canal 2.1, 2.2, 3, 4 até o 5, né? As rebarbas ali que a gente chama. Os caras estavam utilizando isso para vários professores dar aula. E a gente, nada, tudo parado. As próprias sessões da Câmara a gente começou a fazer, aí começamos a usar um pouco a internet, mais para fazer sessões híbridas. Essas TVs que funcionavam, tinham que tipo de programação?
Bom, vamos lá. A melhor delas, eu vou te dar um exemplo que eu vi, é uma cidade do interior de Minas Gerais, Campo Alegre. Os caras faziam assim, eles emitiam a partir das 18 horas até o dia seguinte, toda a programação que vinha de Brasília. Aí o que tinha acontecido na Câmara Federal, aquelas coisas todas. Pela manhã, eles botavam a sessão deles, que estava acontecendo na Câmara deles. E depois eles botavam uma programação local. Essa programação local, eles tinham um jornal local. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi isso que eu te falei da questão do futebol amador. Tá. Eles botaram o futebol amador no horário da tarde. Bem o horário que a Rede Globo botava o futebol. Claro que a Dona Maria, a Dona Márcia ali não queria ver o futebol lá do Rio São Paulo, queria ver o marido, o filho, tudo jogando. E começou a tirar toda a audiência. Aí os caras foram lá e disseram, quem sabe vocês trocam de horário, colocam para amanhã o futebol amador e a gente faz uma parceria e daí duas unidades móveis para vocês. Com 2 unidades móveis, tu faz todos os bairros da cidade. Claro. Foi o que eles começaram a fazer. Então a unidade móvel lá e dizia, tem um buraco aqui, tem uma valeta aqui. Mostrou na cidade. Mostrou a cidade. Começaram a mostrar a cidade. E aí a Dona Maria, a Dona Joana, o seu João começaram a se ver na TV. Ele, dei uma entrevista para a TV, daqui a pouquinho vai sair. Daqui a pouquinho saía, ou saía ao vivo, ou tudo mais. Ou seja, eles tinham a cidade 24 horas, ou pelo menos quase 24 horas na casa deles. Eles estavam vendo que no Porto Meira estava com problema, ou no Três Lagoas, ou aqui e ali. Estavam vendo tudo isso. E com isso eles começaram a fazer, por exemplo, teatro. Os grupos de teatro amador da cidade, quando é que iam se apresentar? Eles iam lá e transmitiam. Os grupos de balé da cidade. O clube de mães estava fazendo programação tal, eles iam lá e transmitiam. Ou seja, uma programação voltada para a cidade. Bom, é uma TV aberta da Câmara de Vereadores da cidade, tem que mostrar a cidade. Não seria uma coisa meramente institucional, então? Não, porque o que eles fizeram? Eles estabeleceram isso aí, uma coisa interessante que todas elas fizeram, elas deram uma grade política de um tamanho X. Certo. Entende? Tamanho X, ou seja, cada vereador tinha lá, vamos supor, 10 minutos por dia, não mais que isso, para fazer um programa ou alguma coisa assim. O resto, eles fizeram um tipo de um colegiado da cidade, que dizia, é importante mostrar o que essa universidade pública está fazendo, os cursos que essa universidade pública está fazendo, isso, aquilo, aquele outro. E essa ideia, até a gente trouxe para cá, sem ter a televisão. Eu me lembro que quando o Zé Carlos era presidente, a gente começou a abrir o plenário da Câmara para a UNILA, que estava recém começando em Foz. Então eu me lembro que veio a embaixadora do México, da palestra, dentro do plenário da Câmara, porque nós já tínhamos um embrião de TV ali, que na época era feito pelo Canal 21. Filmavam, ficava mais para quem tinha acesso pela TV paga ali, né? A NET TV. A embaixadora do México, a embaixadora da Argentina, veio vários embaixadores da palestra por cursos de direitos humanos, políticas públicas e tudo mais. Eu me lembro que começou a vir escritores, o Boris Fausto, que era um grande escritor que veio, começaram a dar palestra dentro da Câmara de Vereadores, à noite. E isso, a Câmara ficava lotada, o plenário da Câmara. A gente tinha um equipamento, e nós tínhamos um equipamento velho naquela época, pra caramba, uma mesa de 24 canais que tu tocava na mesa, dava... A organização do espaço público. Total. E a gente fez isso por um bom tempo. Depois mudou, quando tu sabe como é que é, muda a presidência, teoricamente muda a maneira de gerir o negócio, que é o que não pode acontecer. Não pode acontecer. É aquela velha história, time que está ganhando não se mexe. Por exemplo, no time do Grêmio e do Inter pode mexer à vontade, que não está ganhando. De ninguém pode mexer, mas no time que está ganhando... Não vai mudar nada. Botafogo está bem, está indo por enquanto, não vai mudar nada, entende? Aí o que aconteceu? Os outros presidentes, por mais que mandassem ofícios e e-mails para lá, diziam, olha, Foz do Iguaçu não tem mais nada. Eu entrava no site lá e dizia, Foz do Iguaçu, pedido negado. Pedido negado, né? Depois passou para o start de pedido solicitado, eles tiraram os negados de todo mundo, só solicitado e nunca mais. E aí eu via, tipo, puta, cidade tal já recebeu, e eu comecei a ver várias cidades do Brasil, menores que a nossa, que já tinham recebido e nada, né? E não houve interesse mais de ninguém. Parou, entende? Até o ano passado. Ano passado, assumiu a presidência. E eu costumo dizer que no Brasil, em termos de política, se costuma dizer que tudo acaba em pizza, né? E aí, nesse caso, tudo começou em pizza.
Virou um jargão, né? Nesse caso eu inverti o processo de que tudo começou em pizza. Porque ele me convidou para uma pizza na casa dele, uns 2, 3 dias depois que ele se elegeu presidente, e ele fazendo a massa, que ele é um bom pizzaiolo, fazendo a massa lá e tal, ele disse, cara, eu quero ser um presidente diferente. Quero ver o que os servidores precisam, né? Eu digo, pô, a gente já teve isso no passado, eu disse para ele assim. Eu tenho alguns projetos que a gente pode tirar do papel. E ele disse, quais são? E aí, entre eles, eu falei da TV aberta. E ele disse, vamos fazer, vamos atrás. Eu digo, tenho carta branca? E ele disse, total. E é o que as coisas estão acontecendo. E é o que as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo, Val, em que pé está essa situação? Ou seja, a gente falou assim, está para vir uma TV aberta, um canal aberto, papá. Mas hoje, que situação está? Hoje. A partir do momento que isso foi startado, eu corri atrás para ver os trâmites que tinham que ser refeitos, os projetos que tinham que ser refeitos. Reiterei o pedido foi reiterado. E começou um trâmite que poderia durar a eternidade, né? Aí entra a questão política, né? Tivemos a ajuda de vários deputados hoje, né? Tivemos a ajuda dos deputados aqui da região, quase todos, por isso. E exatamente há 3 meses saiu a liberação do canal TV aberta para Foz do Iguaçu, canal 19, tá? E canal digital, canal 19 para Foz, assinado pelo ministro das Comunicações. Certo? Ou seja, o canal já tem. O que precisa? Agora vocês precisam contratar um engenheiro de telecomunicações ou eletrônica que vai chegar e dizer assim, ó, o canal 19 ele tem a frequência X, ele vai pegar daqui a Santa Terezinha ou daqui até ali, eu preciso de um transmissor de tantos watts, ou de 1 kW, ou de 2 kW, eu preciso de uma torre, eu preciso de uma antena tal e eu preciso dos seguintes equipamentos. Baseado com isso, a própria Anatel homologa, se compra e recebe a licença para operação. Bota no ar, esses equipamentos a funcionar e tudo bem. Ou seja, a gente não tinha orçamento para isso esse ano. Sim. Então, quer dizer, nós temos o canal, mas não tínhamos orçamento para começar esse ano de maneira nenhuma. Vai ter que entrar, embora tivesse a rubrica, que foi criada ano passado, vai ter que ficar para o ano que vem para botar isso no ar. E aí aquelas coisas, tem uma frase, uma palavra que chama-se serendipitia, ou seja, quando tu quer as coisas, que tu luta pelas coisas, o cosmos, o universo acontece. Deu a cheia lá no Rio Grande do Sul, tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O ministro Paulo Pimenta, antes de ir para o Rio Grande do Sul e assumir, ele estava junto com a Câmara Legislativa lá, tratando de um projeto para digitalizar várias TVs abertas em todo o país, que vinha com o PAC 4. Ou seja, nesse projeto vinha o engenheiro, os transmissores, as antenas, vinha tudo. Os equipamentos. Pacote completo. A Câmara não precisaria do orçamento dela para isso, né? E aí, de repente, eu recebo uma ligação. Nesse meio tempo, a gente foi a Brasília. Que a gente fez uma apresentação lá no IGTEC desse ano. Agora, em junho, a gente foi a Brasília, visitou lá todas as instalações da TV e da rádio. E, em contato com o pessoal falou dessa questão do PAC. O que eu faço? Não, corre atrás, que as inscrições estão abertas. E fui lá, fiz a inscrição, aquela coisa toda. Nós já temos o canal, que as outras não tinham ainda. O PAC vai ter que selecionar os canais para os outros. Nós já tínhamos a concessão do ministro das Telecomunicações, já está tudo ok. Só adiantado. E aí, o que eles fizeram? Fizeram uma primeira reunião, chamaram todas as câmaras inscritas do Brasil inteiro, 890 câmaras, se não falha a memória, porque a gente fez uma reunião agora, a semana passada, com eles de novo. E eles disseram, olha, tem um documento para vocês preencherem lá, para ver se vocês vão ser contemplados ou não. Né? Em meio a isso, a gente continuou com o trâmite para colocar no orçamento do ano que vem todo o processo. Só que aí, eles preenchemos todos os requisitos e eles, olha, das 890 nós vamos selecionar 400 esse ano, porque a licitação já está praticamente pronta para 400, que vão ser beneficiadas pelo transmissor, os equipamentos, por tudo. E nessas 400, a prioridade 1 é a seguinte, quem já tem torre. Tá. Porque a torre é o processo mais caro, quem já tem torre e já tem um abrigo para colocar os equipamentos. Aí, antes de escrever tudo, a gente foi ali na Guarda Municipal. Tem uma torre da TV ali. Você já viu uma torre grande ali. Fomos ali, olhamos ali, o amigo Iarid abriu para a gente lá, olhamos os
containers estão praticamente vazios, tem um equipamento pequenininho lá, tem espaço para tudo lá. A torre entra em contato com a engenheira da TVE e tudo, e diz, olha, vamos fazer um acordo de cooperação, né? Até porque aquele terreno era do município, foi cedido, e ela disse, não, tudo bem, vamos atrás disso. Vem algum material da própria TV? De repente até pode, mas hoje o programa esse, que é o Brasil Digital, vai dar tudo, que o nome do programa chama-se Brasil Digital. E aí, na reunião que a gente fez a semana passada, eles disseram, olha, dos 400 selecionados, vão ser 400 selecionados. O grau primeiro é ter a torre, entende? E aí eu fui pesquisar depois, entre as 890 inscritos, apenas 200 têm torre. Entende? Então, nesse ponto, entre as 400 é certo que a gente vai estar. Claro. Aí é o seguinte, eles vão licitar até setembro, sai o resultado final agora, e a licitação, né? E eles pretendem já estar implantando ainda esse ano. O pessoal que já tem torre. Nós temos hoje na Câmara uma estrutura funcionando. Sim, da própria TV Câmara. Da própria TV Câmara. Ou seja, para nós é ter os transmissores, equipamentos, fazer o link via fibra ótica e nós estamos no ar. Então a gente está muito esperançoso que ainda esse ano, né, com a chegada dos equipamentos e tudo mais, e sendo contemplado, que eu acredito que isso está tranquilo, até dezembro, mais tardar início de janeiro, a gente está... Já se pensa numa programação? Ou ainda não? Bom, aí é que está. Esse é o segundo passo, é o outro passo, né? Ainda não paramos para pensar nisso. A gente quer colocar no ar com o que já tem. Sim. Hoje nós temos o quê? Nós temos uma programação da TV, que passa as sessões da Câmara, né? Fica passando alguma coisa ali depois, reprisando alguma audiência pública, alguma coisa a mais, mas é só isso que a gente tem. Né? Eu sou da opinião seguinte, e essa é uma opinião pessoal minha, não cabe só a Câmara fazer uma programação. A Câmara tem que ter a sua programação, claro, sessão, audiência pública e tudo mais, mas a gente tem que ouvir a comunidade. Claro. Está entendendo? Hoje nós temos uma UNILA aqui, que é uma universidade pública, que tem cursos fantásticos, professores fantásticos, que pode trazer um complemento de aulas fantástico, né? Nós temos outras faculdades na cidade, que pode ajudar nessa ideia. Seria algo parecido com o presidente Zé Carlos lá implantou enquanto era presidente da Câmara, aproximando a comunidade da Câmara, mas dessa vez através, via canal de TV. É o que eu vejo. É o que eu vejo. Imagina, tu trazer como nós fazíamos aquelas palestras que tinham lá, que a comunidade podia ir assistir, podia participar, podia ter daqui a pouquinho um grande escritor como o Boris Fausto ali falando, entende? O Alencastro, aquele grande escritor sobre negritude falando, e tu tá com a comunidade ali, e eu tô em casa, às vezes não posso vir, eu não posso ir, eu não tenho mais lugar, porque a nossa Câmara hoje é limitada em termos de lugar, e daqui a pouquinho eu por e-mail, WhatsApp, faço uma pergunta e o cara está respondendo ali, está interagindo. Ou seja, nós temos a cidade, e aí entra uma coisa que é uma briga muito grande há tempos, nesses anos todos que eu estou na Câmara, que o pessoal diz assim, o horário da manhã é muito ruim, a população não vai. Vamos passar para o horário da tarde. Aí passou-se para 2 horas da tarde as sessões. Também não ia. Passou-se para as 3h30 da tarde. Também não ia. Passou-se para 6. Também não ia. Passamos para a noite. Menos ainda. Ou seja, só vai quando tem um projeto bombástico que pega uma classe, aquela classe vai toda. Pronto. Sim. Entende? Aí fizemos um estudo para ver qual era o melhor horário. O melhor horário era às 9 da manhã. E é o que continua. Ou seja, se tu está recebendo na tua casa, a tua participação vai ser maior. Claro. Porque tu vai te interessar pelo que está acontecendo, tu vai ver o que está acontecendo. E outra, transparência. Eu ia perguntar justamente sobre isso, a questão da transparência. A transparência muda tudo, né? Do que as coisas acontecem, do que vem acontecendo no Legislativo, a própria divulgação do lei. Eu acho que é muito importante mostrar os projetos que estão sendo apresentados, aprovados, enfim, a população acho que é importante saber disso. Sim. E participar desse processo também, que é mais importante ainda. Então, esse processo de transparência eu acho que é um ponto fundamental para tudo isso. Né? Eu concordo plenamente contigo. Nós fizemos uma visita agora recentemente, uma equipe da Câmara, à cidade de Itapoá, em Santa Catarina. Sim. E a gente foi ver por que eles ganharam o prêmio Diamante em Transparência Pública do Brasil. Diamante é o top, ou seja, os caras são extremamente transparentes e é uma das melhores câmaras do Brasil. Pô, por que os caras ganharam e a gente não ganhou? A gente foi lá estudar por isso, entende? E aí a gente aprendeu tudo a respeito de transparência. Uma das coisas que eles têm de transparência, por exemplo, eles fazem as reuniões
que tem das comissões, eles fazem aberta. Sim. A população está vendo em casa a reunião das comissões. Entende? Abriram para a população ver tudo. Então a população vê tudo com transparência total o que está acontecendo. Desde que o projeto chega do Executivo, ou que ele nasce na Câmara, até ele ir para a votação, ela está acompanhando tudo. Entendi. Quem foi contra, quem foi a favor, quem veio debater. Aquele bastidor que às vezes é... Que não vê. Que fica na caverna. Que fica na caverna, que não se vê. Tudo isso pode se ver. E aí tu pode colocar tudo isso em uma TV aberta, a população está vendo e está participando. Pô, eu vou mexer... Vamos lá, vamos fazer um estudo agora numa coisa que eu vi e eu aprendi o que era audiência pública, sabe? E a audiência pública, às vezes, tem umas que duram a eternidade, né? É para durar 1 hora, dura 4, 5 e fico falando mais do mesmo, aquela coisa e tudo mais, e até não querer mais. A audiência pública do governo federal para a construção da perimetral, essa que está sendo feita ali, da terceira ponte e tudo mais. E eu me lembro que a Câmara estava cheia, lotada, todo mundo ali, vereadores, todo mundo. Os caras vieram de Brasília e o cara chegou para mim e disse assim, nem lembro o nome do cara. Quem é que cuida do som? Acho que sou eu. Aí ele disse assim, fecha todos os canais, só deixa o meu aberto. Tem um microfone sem fio? Digo, tem. Dá para o meu assessor aqui. Só nós dois que vamos falar. Digo, mas tem um monte de escrito que fala. Escrito para quê? Se ele assim. Não precisa de escrito. Não, digo, tem vereadores que vão falar, ninguém vai falar a não ser nós dois. Isso vai dar chabu. Aí avisei o presidente da época, não, nós vamos falar, porque nós vamos falar. O cara abriu, disse qual era o objetivo da audiência pública, que era a construção da perimetral, aquela coisa toda ali. O assessor pegou o microfone, leu tudo que estava escrito ali, e aí ele chegou e disse assim, já tenho 15 minutos, uma audiência pública para ser validada, ela tem que passar de 10 minutos. A audiência está encerrada. Aí foi aquele burburinho, quero falar, a audiência está encerrada. As decisões já foram tomadas em Brasília. Eu não tenho nada que ouvir vocês. Levantou, desceu, me agradeceu, foram embora. Tá me entendendo? Objetiva. Eficaz. Mas aí é aquela velha história. Hoje está se fazendo um monte de audiência pública, um monte de reunião lá na Câmara, tentando questionar, porque está cortando o bairro tal, porque está cortando o bairro não sei o que tem. Não vai resolver nada. Isso tinha que ter sido feito há 15, 20 anos atrás que tinha sido feito. Eu acho que essa TV pode, inclusive, mostrar tudo isso. Mostrar tudo isso. Mostrar essa transparência toda desse mostrar todos os países. E aí vem o pessoal, não, porque vamos tentar mudar, porque vamos... Não vai mudar mais. Já está as máquinas aí, já atravessaram a Felipe Vande. Tem uma expectativa, assim, de funcionamento mesmo? Claro que ainda depende de... Né, eu sou otimista. Eu sou otimista e eu acredito que a gente pode fechar esse ano com pelo menos o sinal no ar. Que maravilha. Eu estou com essa... A gente que sou bem otimista, sim. A gente fica feliz com isso porque toda a ferramenta que é utilizada para a população, para o benefício da população, para o aprendizado, para o conhecimento... Tudo isso é sensacional. E aí eu acho que vem assim num momento importantíssimo para a cidade. E para te ver como as coisas acontecem ao mesmo tempo. Mesmo que nós está pensando num orçamento para o ano que vem, de repente vem esse Brasil Digital já com tudo pronto e questão de beneficiar. Fazendo um resumo rápido. Começou lá há 13 anos com o presidente Zé Carlos, que é o nosso presidente aqui do Sinecoff, dando o start, digamos assim, e o apoio necessário para que as coisas começassem. E aí veio até hoje, né, ou seja, teve esse meio aí que foi embrulhado, né, ou seja, uma série de situações políticas aí envolvendo, que a gente nem sabe direito o que é, mas são situações políticas, né, interesses, e que estourou hoje também com o mesmo estímulo para que as coisas acontecessem. É isso. E eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, a importância de o presidente que entra, ver o que está sendo feito de bom, no caso o João Morales, e resgatar isso e continuar fazendo cada vez mais para a população. E aqui, se tu me permite, um agradecimento a 3 pessoas que eu quero fazer. Na verdade, 4. Né? O trio Parada Dura, como eu chamo, que é o Zé Carlos, o Crema e a Rossana, né, onde ela esteja, que receba isso. Está participando. Que a gente viajou junto, agilizando as coisas. Que viajamos juntos, fomos para São Paulo, fomos para Minas, fomos para Recife, em busca disso tudo, entende? E o Zé Carlos, que na época assinou tudo, né? E o João que resgatou isso hoje, o João Morales, que resgatou isso e trouxe, que a comunidade é que tem a ganhar. Maravilha. Valdo, eu queria te agradecer demais pela presença aqui no nosso podcast para falar de coisa interessante, de coisa que vem agregar para a sociedade, para o desenvolvimento.
E a gente vai aguardar com muita ansiedade isso realmente colocar. Me convida para vir aqui quando o sinal entrar no ar. Ou vamos fazer Não, direto cara, de lá alguma coisa juntos. Vamos fazer alguma coisa juntos. Vamos fazer. A gente está fazendo online, fazendo ao vivo. Fazemos ao vivo. Com certeza, mas será um prazer. Com certeza. Eu faz tempo que eu não vim aqui no sindicato. E eu me lembro que eu vim aqui no sindicato, quando o sindicato nem era aqui nesse prédio. E eu tinha aula de espanhol, querido professor que tinha aqui, que era show de bola. E eu vim aqui direto. Os cursos que tem. Os cursos. Uma série de benefícios. Isso aí é importante para toda a cidade. Obrigado, Luciano. Obrigado. E a gente, está marcado, hein? Está marcado. Lançar o sinal, a gente conversa. Vamos conversar, com certeza. Valeu. Um abraço. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente traz mais um assunto interessante para você, como foi o de hoje. E a gente se despede. E não esqueça aquele likezinho, você curtir o nosso canal, o sininho, aquela coisa que faz muita diferença para o nosso canal no YouTube. Valeu, até a próxima!